Amém, meus irmãos? Jesus é o Senhor. Que o Senhor nos use essa noite para que possamos falar dEle, né? Sabemos que não é fácil falar do Senhor, que Ele é grandioso, poderoso, mas Senhor, fala conosco, Senhor. A Tua igreja precisa Te ouvir nesses momentos difíceis. Nós estamos vivendo um momento difícil, precisamos de Ti, Senhor. Teu nome seja louvado e agradecido entre nós. Louvado seja o Senhor. Irmãos, essa semana nós estamos no Alimento Diário, né? Semana 1 do livro 5. E o título da semana é Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Ó Senhor Jesus. Meus irmãos, semana passada os irmãos falaram sobre a genealogia de Cristo. E como nós ganhamos, né, irmãos? Na genealogia de Cristo. Eu não sabia que era tão precioso o livro de Mateus e ali em Lucas, falando sobre geração após geração, né, que até vir Cristo, o Salvador. Isso nos dá muita alegria, né, porque Deus, desde o início, Ele teve misericórdia do homem. O homem que caiu lá no jardim, Deus não deixou ele alheio. Né, para o homem, de repente, podia estar tudo perdido, mas para Deus não. Deus tem um plano eterno para o homem. O homem nasceu, irmão, para ser eterno. Deu lá em Eclesiastes, né? 3:11 diz que Deus pôs a eternidade dentro do homem. Deus não fez o homem para viver, crescer, nascer, crescer, envelhecer e morrer, simplesmente. Morreu, acabou tudo, é o que o mundo diz. Não. Deus criou o homem para ser eterno. E no jardim esse homem tinha a presença de Deus todos os dias, dia após dia. O homem desfrutava da presença de Deus. Isso vai acontecer, irmão, conosco. Um dia nós iremos desfrutar eternamente da presença de Deus. E isso tudo no jardim seria algo eterno para o homem. Mas aí houve a queda do homem. E essa queda surgiu através da mulher. E nós passamos muito tempo. Eu não vou dar uma de santinho e dizer que eu não pensava que o erro era todinho da mulher. Né? Passamos muito tempo. Mas a palavra ela vem nessa semana nos trazer a clareza de que Deus ama o homem. Quando Ele fala do homem, Ele fala do homem e da mulher. E Ele mostra o perdão à mulher, quando Cristo vem através da mulher. Isso é grandioso, irmãos. Eu queria começar lendo Gênesis com os irmãos. Gênesis capítulo 3. Versículo 6, diz assim, ó: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. No princípio, Deus deu uma ordem ao homem para que não comesse da árvore do conhecimento.
Mas um dia, através da mulher, os dois caíram, né? Mas Deus, Ele com sua sabedoria, Ele já tinha um plano para recuperar esse homem. E através da mulher, veio a nossa recuperação. Depois de gerações e gerações e gerações. Hoje o mundo está comemorando uma data muito mundana, que é o carnaval. Mas os irmãos resolveram ser a mulher e estar aqui conosco. É muito fascinante as coisas que o mundo oferece. Depois do pecado da mulher, o mundo passou a ser um atrativo para o homem. O homem perdeu a presença de Deus e passou a viver pela sua própria vontade, fazendo os seus desejos, fazendo o que quer. Mas Deus, Ele ficou a todo tempo com o seu plano ali firme, para resgatar esse homem que estava perdido. E é por isso que Paulo fala, né? Vamos ler 2 Coríntios, irmãos. Antes eu queria dizer aos irmãos que você não está aqui porque você quer. Você está aqui porque você foi escolhido. Porque Deus tinha um plano para lhe resgatar. Muitas vezes você fica pensando, né? Você olha para o lado e você diz, eu estou com saudade de irmão fulano. Mas muitas vezes, irmão, a gente não vai visitar os irmãos. Eu sou muito falho nisso. O mundo me prende. Porque ele também foi um escolhido. Mas às vezes, irmão, o mundo, ele sufoca. Muitas vezes o irmão não está aqui, não é porque ele não quer estar aqui, mas é porque o mundo sufoca. Toma o tempo. Eu não sei os irmãos, mas está tão difícil, irmão, chegar no horário aqui no local. Está tão difícil. A hora está passando muito rápido. Senhor Jesus. 2 Coríntios, desculpe. 2 Coríntios. O 11:3 diz assim, ó. Olha o que o mundo faz com a gente. Que Paulo disse para os 2 Coríntios. Assim como aconteceu com Eva, Paulo agora falou para os 2 Coríntios. E é o que acontece com nós. Ele diz, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Quando nós começamos a nossa caminhada, nós somos simples, irmão. Os irmãos dizem, irmãos, é como os irmãos já várias vezes disseram, eu visitava a igreja, mas eu não fui nenhuma vez, eu vi ele sair de boiadeira, e os irmãos, mas na época o evangelho ainda não tinha me ganhado verdadeiramente. Eu era apenas um visitante. Eu gostava, eu achava maravilhoso, mas eu não conseguia me firmar. Sabe por quê? Porque eu tinha outras prioridades. Mas quando a luz do evangelho surgiu para mim, foi algo tão forte, que eu me tornei simples, como os irmãos eram. No início, você chega para o irmão, amanhã a gente quer visitar o irmão tal. Eu disse, eu vou, irmão, eu vou. Vai ter uma reunião no CEAP e você diz, bota meu nome. Você não deixa nem o irmão falar que vai ter uma lista. Você diz, não vai ter uma lista de quem vai. Mas você chega logo e diz, irmão, quando você for fazer a lista, bota meu nome, viu? Mas no passar do tempo, nós vamos perdendo essa simplicidade. E vamos nos tornando muito complicado. Principalmente com os irmãos. Nós sabemos que primeiro,
primeiros os irmãos da fé. Mas tem muitas vezes que nós damos prioridade ao mundo. E não damos prioridade de estar com os irmãos. Irmão, você só vai crescer. Você só não vai ser enganado pela serpente se você estiver junto dos irmãos. Eu não sei se os irmãos já viram lá na Arábia aqueles encantadores de serpente, né? E a serpente vai saindo ali. E você pode olhar, irmão, ela é sutil, ela vai saindo ali, olha. A serpente, quando ela está na tua frente, ela quer dar o bote em você, mas ela fica te estudando. Estudando. Assim é Satanás. Ele fica só te olhando, ó, sagaz. Ele fica te olhando e fica olhando, assim, onde é que eu pego ele? É na família? É nos negócios? É na doença? Ele fica ali estudando, irmão, estudando. A serpente, ela é muito sagaz. É por isso que eu estava olhando é por isso que a serpente enganou a Eva. Porque ela deu a oportunidade de haver um diálogo. É esperta, irmão. Muitos pensam que Satanás, ele está de brincadeira. Mas não, ele está levando como areia do mar, mas muita gente. Walter falou algo essa semana na comunhão que eu ganhei muito. Ele falou que como Satanás é usado por Deus. Ele disse que, aí eu não tinha nem atentado, ele disse, Satanás vai ser preso, depois da grande tribulação, durante 1000 anos. Agora você imagina, irmãos, você hoje está na igreja, né? Mas nós temos um mundo. Imagine as nações. As nações, elas vão ser regidas pelo povo de Israel. E elas vão estar com o evangelho durante 1000 anos, irmãos. Olha como o homem, ele se corrompe fácil, e depois de 1000 anos, Satanás vai ser liberto. É a peneira. É a última peneira, vai ser depois das nações. 1000 anos. Porque ele vai ser solto, e a Bíblia diz que ele vai arrastar como a areia do mar. Ele não está de brincadeira, irmãos. Você não vai vencer Satanás com as suas habilidades, com a sua eloquência, com a sua inteligência. Você só vence Satanás através da palavra. Cristo venceu Satanás com a palavra. E nós só iremos vencer a serpente com a palavra. Senhor Jesus. Gênesis 3. Perdão, meus irmãos, perdão. Não é Gênesis, não. O Senhor venceu Satanás com a palavra. E ao ser tentado, o homem agora, muitas vezes, nós colocamos culpa da nossa tentação em Deus. Deus permitiu isso. Deus permitiu isso. Aí eu estava vendo lá em Tiago 1,14, a partir do 13. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Está vendo, irmãos? Que as coisas que vêm de Satanás, ela nos seduz. Quando você vem ver, irmão, você já está preso na mão do inimigo. Porque ele é um grande sedutor. Contra o Senhor ele usou a palavra. Mas Deus mostrou para ele também na palavra.
E a palavra também nos mostra, irmãos, que mesmo após a queda, Deus tinha um plano para a mulher. Que o descendente dele veria através dessa mulher. Eu vejo aí o perdão do Senhor. Gênesis 3,15. Aqui Deus faz uma promessa à mulher, né? E ele fala para a serpente, né? Porém, inimizade te tria a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Você está vendo aqui que a serpente ia ter uma descendência? Mas da mulher ia vir um descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Graças ao Senhor por Jesus Cristo, irmãos. Porque Jesus, ele foi aquele que veio da mulher, sem pecado, para resgatar esse homem. Eu sublinhei aqui algo no alimento diário da segunda-feira, que eu queria ler para os irmãos. O irmão colocou aqui algo que chamou muita atenção. Ele colocou, né, ele falando ali da carne do homem, né, que o homem, após o pecado, passou a viver pela carne. E é por isso que não agrada a Deus quando o homem está pela carne. Que ele disse, a carne é tão terrível que a lei fica doente e sem capacidade para lidar com ela. Mas, para lidar com a nossa carne, Deus proveu Jesus. De que maneira? Ele enviou seu próprio Filho para tomar a semelhança da carne pecaminosa. E pela semelhança, Deus condenou o pecado. Que maravilha! Jesus participou da carne, da semelhança da carne, do pecado, mas não participou do pecado. Por isso, Ele pode salvar seu povo dos pecados deles. Jesus veio em semelhança de carne, mas Ele não pecou. E essa carne faz com que Cristo hoje entenda o que é o homem, o que é o sofrimento do homem. Eu queria ler Gênesis 2. Senhor Jesus. Aqui Deus começa, né, dizendo, Gênesis 2:18, ele diz, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui foi quando Deus viu que o homem estava no jardim sozinho, e que ele precisava de uma companheira. Foi quando Deus criou a Eva. Porque o homem, irmão, ele é muito de fazer as coisas, mas ele não se preocupa como a mulher. A mulher ela é mais detalhista, né? O irmão falou algo que eu ganhei muito, ele disse que a mulher, de repente Adão estava ali cuidando das coisas de Deus, e a mulher estava também ali auxiliando Adão. O pecado aconteceu através de um descuido. Mesmo assim, a nossa vida é cristã, irmão, basta um descuido, você sai da presença do Senhor. É um momento sem invocar, é um momento sem estar louvando. Você sair um pouco da presença do Senhor, o mundo te abraça. E a mulher veio para quê? Para cooperar com o homem e ajudar o homem. Lá em Provérbios, fala sobre essa mulher, né? A mulher virtuosa.
Provérbios 31. Senhor Jesus. A partir do 10, irmãos. Aí diz assim, ó, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. E não haverá falta de ganho. Está vendo, irmãos? Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias de sua vida. Busca lã e linho, e do bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante que de longe traz seu pão. A mulher virtuosa, irmão, ela está preocupada em tudo em casa. Ela é organizada, ela se preocupa com o marido. E ainda à noite, e já se levanta, e ainda é noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa à sua serva. Está mostrando aqui uma pessoa organizada, uma pessoa que sabe o que está fazendo, uma pessoa centrada, alguém que se preocupa com a casa. Trazendo para nós essa mulher, é a igreja. Isso é igreja para nós. Muitas vezes nós nos preocupamos com as nossas coisas, com aquilo que não vai trazer nenhum sucesso para o mundo vindouro. Tudo aquilo que vai se acabar aqui, mas não nos preocupamos com as coisas do Senhor. Eu me preocupo muito, irmão, quando eu vejo chegando o horário, porque o Senhor sabe que eu desejo estar aqui. Estar com os irmãos é uma coisa que brota no meu coração. Não é porque eu estava conversando com os irmãos, né? E eu dizendo, muitas pessoas no mundo pensam que isso aqui para nós é um hobby, estar junto. Ele não tem o que fazer, vamos ficar junto ali. Muitos também ainda dizem, ó, ele é um lunático. Aquele rapaz ali está ficando doido. Agora, ele só quer esse negócio. Porque o que nós fazemos, irmãos, é algo totalmente sem lógica para esse mundo cartesiano. O mundo não entende o que é um verdadeiro crente. Que é essa mulher virtuosa que está falando aqui em Provérbios. 22. Olha essa mulher o que faz. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciões da terra. Irmãos, quem é esse marido? Quem é esse marido? Quem é esse marido? Vamos ver esse marido? Lá em João. Deixa aí daí em Provérbios marcado, viu? Vamos lá em João. João capítulo 5. Vinte e dois. Esse juiz. Quem é esse marido? E ao pai, a ninguém julga, mas ao filho confiou todo julgamento.
Esse noivo é Cristo, irmãos. Esse noivo é Cristo que está lá em Provérbios 22 e 23. Provérbio 31. Vamos voltar para lá? Seu marido é estimado entre os juízes. Vendo? Quando se assenta com os anciãos da terra. Então esse é Cristo o juiz, o reto juiz. Aí o 30 e o 31 diz o quê? Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, a igreja edificada, que teme ao Senhor, será louvada. Por que ela será louvada? Porque ela largou de mão de fazer as suas vontades, para fazer a vontade de Deus, para viver para Deus, para viver para o seu marido, e ser pura e virgem para Cristo. Ela não se engana com as pessoas do mundo, ela não se engana com conversinha, ela não pega essa mulher, ela não dá um passo atrás para voltar para o que ela era, sabe por quê? Porque ela se lembra que o que ela fez no passado não agradava a Deus. Eu acho que é em 2 Pedro que fala, que aqueles que voltam atrás, ele fala como um antigo adágio que diz, né? O cachorro tomado banho voltou para o vômito. E a porca toda limpinha voltou-se a revolver numa lamaçal. A mulher virtuosa, a igreja virtuosa, ela não faz essas coisas. Ela se guarda. Sabe por quê? Porque no 31 fala, dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Deus quer lhe dar, irmão. Deus quer lhe dar, irmão, louvor e glória. O mundo, ele quer te pisar. Satanás, ele quer que você vá para o lago de fogo, um lugar que foi preparado para ele, e não foi para você. Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor valoriza, irmãos, muito a igreja, pois é através dela que vai ser gerado um filho varão. É através da igreja que o filho varão vai ser gerado. Essa semana quando eu comecei a escutar o alimento diário de hoje, né? Aí nós estamos vendo que esse alimento diário foi da conferência de setembro, não é isso, Fábio? Foi de setembro. Esse alimento diário não foi feito essa semana. Mas se você leu o alimento diário de hoje, irmãos, nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. O mundo está todo em pânico. E o irmão no alimento diário de hoje, ele mostra para nós. Isso é a palavra profética sendo falada para nós. Algo que o irmão falou em setembro, está se cumprindo agora. O que mais nós iremos esperar dessa palavra? O que mais precisa acontecer para nós crermos que Cristo está falando com a igreja? Que não há mais tempo. Me desculpe, irmão, se você tem projeto a longo prazo. Eu abandonei meus projetos a longo prazo. Eu quero confiar em Cristo. E eu quero confiar na palavra profética. Nós estamos em 2022.
E esse mundo não tem mais muito tempo. Você está fazendo projeto para daqui a 20 anos? Eu lamento. Não tem, irmão, mais tempo. Deus está falando com a igreja, irmãos. A palavra diz que Deus não fará nada sem antes falar aos seus profetas, divulgar o seu, né? Revelar os seus santos. Isso mesmo, velho. Ele não fala nada. Você vai dizer, eu vou ser pegado por surpresa por Deus. Não vai. Não vai. Você vai ser pegado por surpresa porque você não quer dar ouvido à palavra. Porque você quer viver por sua conta própria. Mas se você disser, sabe de uma coisa? Muitas coisas que os irmãos falaram, está acontecendo. O irmão Dong fez ali um gráfico, onde mostra do mapa mundi. Os irmãos já conhecem. Não precisam me alongar diante disso. Os irmãos já conhecem. E você veja onde é que o conflito está acontecendo. O irmão João Claudino postou isso para a gente ontem ou foi hoje de manhã. Nós temos comunhão ali no grupo. Olha onde o conflito está acontecendo, meus irmãos. Graças ao Senhor, irmãos, nós estamos num país que nós temos liberdade de viver o Evangelho e de pregar o Evangelho. Agora imagine, irmãos, se você fosse um ucraniano, como você estaria hoje? Eu ontem estava com meu cunhado, aí eu falei para ele mesmo assim, Pedro, eu estou agora, para esse momento aqui, eu estou pensando no povo da Ucrânia. Irmãos, nós somos humanos, e aquele povo está cheio de medo. Imagina, irmão, você ter que deixar sua casa, sua família, abandonar tudo. Sonhos, desejos, vontade. Por conta de pessoas que querem acabar com tudo. Nós precisamos estar atentos, irmãos. A palavra profética está sendo dita e o Senhor está nos mostrando que nós estamos nos tempos finais. Mas nós temos que se voltar a ser essa mulher que vai gerar o filho varão. Semana passada os irmãos falaram aqui sobre 4 mulheres que vieram da descendência de Cristo. Foram 4 mulheres pecadoras, como os irmãos disseram, pessoas que se fosse a nossa família, nós teríamos vergonha. Fosse descendente nosso, se alguém dissesse assim, ô João, aquela mulher, Raabe, ela é tua parente, é? Eu dizia, rapaz, eu brincava sempre com o Severo, que a gente tinha um primo que gostava de confusão. Aí o rapaz, o menino disse, fiquei sabendo que aquele cara ali é teu primo, eu disse, não é primo do Severo, meu irmão. Não é primo meu, não. Porque, irmão, nós não queremos. Mas Cristo veio, irmão. Graças ao Senhor, porque dessas 4 mulheres surgiu quem? Maria. Maria. Porque o mundo tem uma visão totalmente diferente. Eu estava ruminando a palavra com a minha irmã e minha irmã disse, como o mundo tem uma visão diferente de Maria. Maria disse sim. No momento em que eu e você poderia dizer não. Vamos ler Lucas. Senhor Jesus. Capítulo 1, desculpa, irmão. Lucas 1, 31. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás
pelo nome de Jesus. Senhor Jesus. Essa é a promessa. Jesus, que veio de graça para nós. Maria, no momento em que ela poderia ser apedrejada, uma mulher casada, que engravidou do Espírito Santo. Imagina você chegar para alguém e falar mesmo assim, um amigo seu de confiança, viu? Você casada com teu esposo, e chegar para uma amiga de confiança sua, uma irmã de confiança, você dizer, irmã, eu estou grávida, mas não é do meu marido não, é do Espírito Santo. Você teria coragem? Você ia pensar logo, o que vão pensar de mim? Se eu falar para minha amiga, o que ela vai sair dizendo de mim? A visão que as pessoas têm de Maria, irmã, é totalmente diferente. O 38, o versículo 38a diz assim, ó. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor. Só o A. O que Maria disse? Aqui está a serva do Senhor. Trazendo hoje, irmãos, para nós, toda vez que o Senhor precisar de nós dizemos assim, ó, Senhor, aqui está a tua serva. Senhor, aqui está o teu servo. Porque hoje, as Marias de hoje somos nós, irmãos. A Maria de hoje somos nós. Eu lá na frente vou dizer para os irmãos por quê. Voltando para o 30, diz assim, ó. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aí o 34 e o 35 diz, então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, também entre o santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Eu quero pegar um parêntese aqui, fora desse contexto, mas tendo a mesma posição de igreja, a parte de José. A parte de José. Lá em Mateus capítulo 1, Mateus 1, (18). Irmãos, para que Maria fosse essa mulher que ia vir o Salvador, ela teria que ter ao lado dela um homem de Deus, alguém que cria em Deus, no Senhor. Não podia ser qualquer pessoa. E eu vendo a palavra, eu achei muito interessante a parte também de José. Diz assim o 18, ó, 1:18.
Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, eles não tinham tido relações. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas olha, irmão, que ponto. Mas José, seu esposo, sendo justo. Aqui é a palavra que está dizendo que ele era justo. É Deus que está dizendo que ele era justo. Era um homem piedoso de Deus. Mas José, sendo seu esposo sendo justo, e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Se José, sabendo que sua esposa estava grávida, que Maria contou para ele, se José dissesse, abrisse para alguém ali, e descobrisse que o filho de Maria não era dele, ela ia ser apedrejada. Mas olha que amor de José, olha o amor de José. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar o amor que ele tinha por Maria, irmão, resolveu deixá-la secretamente. Se José deixasse ela secretamente, o que ia acontecer? A culpa ia ser dele. Olha lá, José abandonou Maria grávida, sumiu, não quis, foi só vir um filho, correu. Mas ele achou melhor a culpa ficar nele do que ficar nela, irmão. Muitas vezes, nós falamos algo de irmãos lá fora, e nós infamamos os irmãos. Muitas vezes a culpa é nossa, e nós não queremos fazer como José, tomar a dor para nós. Eu vou sofrer o dano, pelo amor ao irmão, ainda que o irmão seja culpado, mas eu vou sofrer o dano, e eu não vou falar para ninguém, eu vou guardar até isso tudo passar. E pelo fato dele fazer tudo secretamente, pensa bem, irmão, enquanto ponderava nessas coisas, José ficou pensando, aquilo ficou na cabeça dele. Pai, mas por que ela fez isso? Eu amando tanto, eu caio nessa fraqueza. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi. Mateus deixou bem claro que José era da realeza de Davi, e que o rei Cristo ia vir da realeza, como os irmãos falaram semana passada. Não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e porás o nome de Jesus. Quem colocou o nome da criança? José. Eu não sei se os irmãos lembram, mas lá em João Batista, quando Zacarias duvidou do anjo, ficou mudo, e só falou quando Isabel disse que o nome do filho ia ser João, e quando botaram a plaquinha com João, e perguntaram ao pai, ele disse, é esse mesmo nome. Zacarias voltou a falar. E aí José, aqui quando chega em José põe o nome de Jesus. Deus deu a incumbência dele dar o nome do filho Jesus. Irmão, é grandioso. Não só a parte de Maria, mas a parte de José. Irmão, Deus faz tudo perfeito. Não fique imaginando que você está aqui à toa. Deus não erra, irmãos. Deus torce pelo teu crescimento. Por que Ele torce? Porque anteriormente foi Maria que gerou o Salvador. Agora vamos trazer para os dias de hoje, Apocalipse 12, Senhor Jesus.
A partir do 1 diz assim, ó. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Eu queria dizer a você, nesta noite, que você é essa mulher. Você e eu somos as Marias de hoje. Você e eu somos aqueles que Deus escolheu para gerar em nós o filho varão. E quem é o filho varão? Os irmãos sabem quem é o filho varão? Cristo. O filho varão é Cristo. Como os irmãos disseram, você está grávida, irmão. Você está grávida, irmã. Para gerar Cristo. Cristo. Aí o 5 diz: nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Vem aí, irmãos, a grande tribulação. Estamos bem próximos. Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. E Deus está nos revelando. O irmão Pedro, ele foi ousado. Não sei se os irmãos escutaram, quando na conferência ele falou que talvez esse mundo só vá até 2030. Ele deu uma suposição. E eu creio muito na palavra profética. Irmãos, se o anticristo se levantar, o cenário está todo preparado. Se ele se levantar em 2023, esse mundo só tem 7 anos. Agora você conta de 2023 até 2030, quantos anos tem? 7 anos. 3 anos e meio, muito bom. E aí a revelação do iníquo. 3 anos e meio da grande tribulação. Mas aqui em Apocalipse 12 disse: nasceu um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E esse filho varão vai ser arrebatado. Eu queria ler com os irmãos Salmos. Capítulo 2. Olha o que Deus fala para Jesus, nesse salmo: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Esse vai ser o filho varão, gerado de Cristo, que será Cristo, nosso irmão mais velho, nós, os demais irmãos. Cristo não veio à terra à toa, irmãos. Porque Cristo, ele tinha um plano de salvação para esse homem, que estava perdido, que não tinha mais jeito. Esse homem se referindo ao irmão e à irmã. Eu falo por mim mesmo, irmão. Para mim, eu estava perdido. Eu não me acho melhor do que ninguém. Eu olho para as pessoas lá fora e eu digo: eu era assim, ó. Eu fazia isso aí.
Que misericórdia do Senhor! Porque o Senhor me ama tanto. E o Senhor tem um reino para você, irmão. O Senhor tem um reino para você, irmão. Senhor Jesus. Ainda falando sobre Jesus, Isaías. Isaías 9. O 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre ele, sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Eu queria finalizar com os irmãos lendo João. João capítulo 3. É um versículo que todos os irmãos conhecem. Eu tenho certeza que você sabe de cor. João 3,16 diz assim: porque Deus de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos e irmãs, Deus lhes fez eterno, mas isso é uma escolha, a escolha está na sua mão. Você escolhe passar uma eternidade com Deus, ou você escolhe passar uma eternidade, infelizmente, no lago de fogo. A escolha não está em Deus. Deus deu a você, no dia que Ele te deu o livre-arbítrio e o desejo de adorar. Que Deus continue falando com os irmãos. E me perdoe se eu me alonguei muito, irmãos. Jesus é o nosso Senhor.